Então, André, queria começar falando, né, nosso papo, começar aí sobre o setor varejista. A Hanna acabou de mostrar o setor que está em forte queda. Empresas como Via, Magalu e Americanas que entraram em uma trajetória de queda que parece que não chega ao fim, né? O que está acontecendo com esses ativos? Por que as empresas de e-commerce não estão conseguindo reagir? Bom, tem múltiplas causas para isso. Várias explicações possíveis, assim, tanto explicações do próprio cenário macroeconômico, quanto explicações, eu diria assim, até um pouco psicológicas, né, e explicações que são inerentes das próprias empresas. Então, assim, começando com o cenário macroeconômico, né, o mais óbvio, quando a gente fala do varejo, do e-commerce brasileiro que está sofrendo, geralmente a gente tem um foco nessas três que você mencionou, né? Que é a Via Varejo, as lojas Americanas e a Magazine Luiza. São as empresas mais visíveis e elas se tornaram visíveis particularmente por conta de uma métrica que é uma métrica que em inglês eles chamam de peak to true, né? Quer dizer, seria a variação de preço do seu preço máximo para o preço mínimo subsequente, e que teve um índice muito grande nessas empresas, em alguns casos assim, que chegou a superar 80%. 80% de queda do seu ponto máximo até o ponto mínimo. Sendo que o ponto máximo dessas empresas, assim, de forma geral, aconteceu ali mais ou menos no meio da fase aguda da pandemia. Aí entra um pouco o aspecto, talvez até um pouco emocional da coisa, né? Porque na pandemia era aquela coisa, todo mundo estava perdido, todo mundo começa a procurar as ações, empresas, setores que podem lucrar com aquilo, né? E fica aquele raciocínio óbvio, fala, ó, vamos todo para o e-commerce, porque o e-commerce é quem está bombando, quem está vendendo, etc. e tal. E é até notável, né, uma coisa interessante de mencionar, nessa época, na fase aguda da pandemia, quando as pessoas estavam procurando coisas aí, uma das empresas fora do Brasil que se tornou queridinha dos investidores era a Zoom, a empresa chinesa, né, de videoconferência que se tornou extremamente popular, se tornou quase um símbolo da época da pandemia. E tinha investidor, teve um evento que ficou muito famoso, assim, investidores que acharam aí uma empresa que por acaso também chamava Zoom, que não tinha nada a ver com aquela, e a ação subiu horrores, né, porque as pessoas começaram a entrar de qualquer jeito. Então, assim, certamente houve um pouco de irracionalidade na grande valorização dessas empresas, e agora eu menciono aqui as de e-commerce brasileiros, né? Que chegou nessas máximas históricas e depois deu uma desinflada, tá? Então, essa, vamos dizer assim, que seria a explicação do lado da irracionalidade do investidor, né? Aquela coisa assim de se criar uma grande expectativa, depois essa expectativa se frustrar. Do ponto de vista macro, o maior problema é a inflação, tá? A inflação, lembrando que ela não vem sozinha, tá? A inflação ela vem assim na esteira de quebra de cadeias de suprimento, que afetou principalmente eletrônicos e outras coisas assim que são produto de destaque dessas redes, e a inflação, obviamente, prejudica o poder de compra do consumidor, gera restrições de crédito, etc., né, e outras coisas do gênero. E aí um fator que é do próprio mercado, que vale a pena mencionar, é o aumento da concorrência. E, diga-se de passagem, um aumento um pouco selvagem aí da concorrência, né? Até porque, assim, o segmento de e-commerce, ele é um segmento que ele tem uma certa vulnerabilidade, né? Quer dizer, ele permite a entrada de outros concorrentes e ele também tem uma escalabilidade rumo ao infinito, tá? Então, setores de tecnologia que têm essa característica de escalabilidade rumo ao infinito, costuma acontecer o seguinte, de às vezes ter um player dominante, né? De ter um player dominante desse mercado. Isso é uma coisa preocupante. Isso é uma coisa preocupante, assim, que diz respeito ao próprio modelo de negócio dessas empresas e que pode gerar, inclusive, mais frustrações para os investidores no futuro, porque quando a gente fala de e-commerce, né, quando a gente fala de coisas feitas no ambiente virtual, as coisas tendem a se achatar, porque o acesso do consumidor passa a ser amplo para tudo.
Quer dizer, aquela vantagem que a gente tem de ter a loja física, né, que você sai na rua e você tropeça nela, já não existe mais. Então, assim, o mercado de e-commerce, ele é gigante, não há dúvida sobre isso, tá? Em teoria, existe espaço para todo mundo e mais um pouco, mas por ter essa característica de escalabilidade infinita, às vezes você tende a ter um competidor dominante, que pode ser um desses asiáticos, né, que já foi mencionado aí, o pessoal frequentemente fala, Alibaba, Shopee, etc., né? E a Amazon, que é o grande bicho papão desse segmento, que ainda não entrou no mercado brasileiro com a devida seriedade, com o devido apetite. E se entrar, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? Porque hoje competir com a Amazon, competir com o Jeff Bezos é uma coisa bem complicada.